Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Girolamo e hoje eu quero você aqui junto comigo para a aula de comandos elétricos. Falaremos hoje a respeito da reversão da rotação de um motor trifásico, tá? Do controle de rotação do motor. Beleza? Pessoal, para início aí nós precisamos saber o seguinte: para o motor rodar, para o motor ligar, um motor trifásico, eu tenho que aplicar as três fases no motor, ele vai funcionar, tá? E aí o que acontece? O motor ele precisa estar com as pontas, né, das bobinas. Aqui o motor em volta dele existem bobinas, né? Eu preciso estar com essas pontas fechadas corretamente, onde esse fechamento será realizado aqui dentro, para assim eu possuir esses três terminais, tá? Para eu vir com a alimentação trifásica e ele passar a funcionar. Tá bom? Beleza, o fechamento do motor é bem tranquilo, vem especificado na plaquinha de orientação do motor, tá? Mas teremos aulas aí online sobre isso também. Mais à frente aí eu converso com vocês a respeito disso, tá bom? Dependendo da data em que você assiste esse vídeo, provavelmente eu já tenha feito também. Beleza? Se você não viu, não está pronto ainda, aguarde aí que em breve farei aulas aí de fechamento de motores, a respeito de máquinas elétricas, tá? Hoje falaremos sobre comandos elétricos. Beleza, show de bola. Então, após fazer o fechamento, tá? Que é bem simples, eu vou ter uma resultante desses três terminais aqui, ó. Eu chamei de UVW, que são esses mesmos terminais, UVW. É que eu coloquei o 1 aqui, né? Na verdade, aqui que eu deixei de colocar o 1, né? Tá? Então, o 1V1W1, o 1V1W1. Beleza, show de bola. Então, são esses terminais que eu alimento e o motor passa a funcionar, tá? Então, é isso aí que nós estávamos fazendo aí, até então, em nossas aulas de comando. Motor fechado, alimentei aí com essa sequência L1, L2, L3, tá? Chamei as fases aí de L1, L2, L3. Poderia chamá-las de R, S, T, tá? Alimentei aí o meu motor através dessas fases, nesta sequência, e resultou aí uma rotação no sentido horário deste motor, tá bom? Revertendo a rotação. Então, beleza. Então eu vi lá, eu entendi, né? O motor, eu apliquei a alimentação nele. Ele foi lá, rotacionou no sentido horário. Tudo ok. Agora, eu quero inverter essa rotação. Não quero que ele rode no sentido horário. Eu quero que ele rotacione no sentido anti-horário. O que eu preciso fazer? Eu tenho que entender o seguinte, ó. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um gráfico aqui. Neste gráfico, eu avalio aí as três fases, tá? Fase 1, fase 2 e fase 3, que eu chamei de L1, L2, L3, tá? Vocês sabem aí que a tensão de alimentação de uma fase é tensão alternada. Ou seja, a tensão ela vai se alternar conforme o tempo, conforme a linha do tempo, tá? Então, se eu tenho uma fase, por exemplo, fase aqui, a primeira fase que me aparece aqui, ó, fase L3. Ó, essa linha preta aqui, ó, ela está representando o tempo. Então, conforme essa linha corre, é o tempo que está correndo, tá? Esta linha vermelha representa o valor da tensão da fase L3. Ou seja, essa fase ela vai subir o seu valor até chegar em um pico, tá? Então eu tenho um valor de tensão positiva e o tempo passa, esse valor baixa e chega a zero. Depois esse valor baixa e chega ao negativo. Depois esse valor sobe e volta a subir novamente, assim como iniciou aqui. Então esse ciclo se repete. Então, ó, né, isso aqui é um ciclo. Tá? Isso aqui é um ciclo completo, uma senoide, referente ao valor de tensão da fase L3. Beleza? O que acontece? Eu tenho três fases. Se essas três fases... Porque ó, se você perceber, L3 subiu primeiro, depois passou um tempo e subiu o valor da tensão de L1, depois passou um tempo e subiu a tensão de L3. Oh, desculpe, L2. O que acontece? Você percebe então que o valor de tensão que sobe e desce, ou seja, as alternâncias dessas fases,
elas não seguem o mesmo tempo. Elas não sobem e nem descem juntas. Ou seja, uma fase em relação à outra tem um valor de atraso. Enquanto uma fase L3 está subindo o seu valor de tensão, ó, por exemplo, nesse instante aqui, ó, vou pegar nesse instante aqui, ó, que a fase L3 está começando a subir, a fase L1, que é a verde, ó, vamos pegar essa linha aqui de análise, ó. Enquanto a fase vermelha, fase L3 sobe, a fase azul, L2, está descendo o seu valor. A vermelha está subindo o seu valor de tensão. E a verde, ela está no negativo, no pico seu do negativo. A vermelha não, a verde, L1, ela está no negativo, começando a subir o seu valor de tensão. Ou seja, nenhuma das fases elas se encontram na mesma situação. Ok? Porque se elas estivessem aí subindo o seu valor e descendo no mesmo instante, eu não iria encontrar DDP entre uma fase e outra, somente entre fase e neutro. Porque neutro é 0 volts, então eu sempre iria encontrar um valor de tensão referente à fase. Agora, entre fase e fase, se elas estivessem aí no mesmo tempo, sem atraso uma em relação à outra, elas estariam subindo juntas, então o valor de tensão delas seria igual. Se o valor é igual, não existe diferença. Se não tem diferença, a diferença de potencial entre uma fase e outra é 0 volts. Eu vou encontrar 0 volts de tensão entre uma fase e outra, caso elas subam e desçam no mesmo instante, certo? Ok, então, ó, é muito importante eu entender isso, porque o motor de indução trifásico, né, ele funciona com tensão alternada trifásica, tá? Então percebe então que essas fases então têm um certo atraso. Perfeito? Show de bola então. Agora, ó, vamos entender agora a estrutura do motor. Então, se você percebe aqui, ó, eu peguei um motor aqui, um exemplozinho aqui eu fiz, como se o motor tivesse 3 bobinas, tá? 3 bobinas e no eixo dele, no rotor, tivesse apenas um polo magnético, tá? A gente só tem um polo magnético, desculpe, 2 polos magnéticos, não tem como ter um, né? Norte e sul, tá? Então, ó, nós temos 2 polos magnéticos aqui no centro. Perfeito, show de bola. Por que polo magnético? Porque, pessoal, ó, uma bobina, você não sabe o que é bobina? Olha só. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó, são bobinas, tá? Ó, são bobinas de um motor, ó. Então aqui é um motor aberto, ó. Se você perceber aqui, ó, o fundo. Então as bobinas ficam no entorno do motor, tá? E o que é bobina? É você pegar um pedaço de cobre, aqui é tudo cobre, ó. Um fio de cobre, só que esse fio de cobre ele é esmaltado, ou seja, ele é isolado. É um fio de cobre como aquele que você vê emborrachado lá, o vermelho, o preto, o amarelo, é igual, é o mesmo fio, no caso aqui é um fio rígido, né, de cobre, porém, ao invés da isolação dele ser por uma capa de borracha, né, como são os condutores convencionais, a isolação dele é feita através de um esmalte, e aí dá essa impressão, ele fica transparente assim. Porém, eles estão isolados, se eu encostar um no outro aqui não vai dar condução, tá bom? Show de bola! Aqui então são bobinas, então ó, a bobina é um invólucro de fio, é um invólucro de fio. Então se eu pegar um condutor, né, esticar um condutor, ele vai ter 2 pontas. Se eu pegar esse condutor e começar a fazer espiras, ó, tá vendo? Ó, voltas, espiras, ele vai ter várias espiras, e aí quando eu terminar as espiras vai me restar 2 pontas, do mesmo jeito, certo? Beleza, então? Aí quando eu alimento essas 2 pontas, começa a circular corrente nessa bobina. E o que acontece quando eu crio uma bobina, quando eu coloco espiras? Cria-se um campo magnético, tá? Cria uma força magnética, o famoso eletroímã. O eletroímã ele é feito através aí de uma bobina. Eu enrolo a bobina, pego um condutor, faço várias voltas, e aí finalizo as voltas, sobram 2 terminais. Se eu alimentar esses terminais, vai circular corrente elétrica e no centro dessa bobina, certo? Dessas espiras que você enrolou, que é uma bobina, vai ter força magnética, vai ter força de campo magnético. Beleza? Aí é o princípio do funcionamento de um motor.
Então tá aqui mais uma imagem aqui de um motor, tá, ó. Então aqui é o estator do motor, é a parte externa. Aqui no centro que a gente vai colocar o rotor, o eixo que vai rotacionar neste eixo, o eixo que vai ter os dois polos que a gente está analisando lá, polo norte e polo sul, na imagem. E através da força magnética induzida nessas bobinas que o motor vai rotacionar. Então, o que acontece? Então eu tenho as minhas bobinas, né? Depois de eu realizar o fechamento, em determinado momento eu vou ter o maior nível de tensão em L1 na bobina aqui, ó. Olha lá, L1, né? A fase L1 aqui, ó. Então eu vou ter um maior nível de tensão nesta bobina. Depois, as fases se alternando, eu vou ter um maior nível de tensão na bobina, nessa segunda bobina onde é L3, eu coloquei L3 aqui energizando. Depois o maior nível de tensão nessa bobina, depois o maior nível aqui, e isso vai se alternando conforme as fases. Então entenda o seguinte, a sequência que eu ligo essas fases é muito importante, porque quando o nível de L1 ele está mais forte, ele vai começar, por exemplo, ó, eu vou pegar L3 como exemplo, ó. Então eu tenho L3, começou a elevar o nível da tensão de L3. Essa tensão está mais concentrada em cima desta bobina. O que ele vai acontecer? Ele vai induzir o polo norte para cá, para essa bobina. Ele vai induzir esse polo norte para cá, tá? Tá bom, meu eixo vai ficar nessa posição. Só que o que acontece? Meu nível de tensão ele vai descendo, enquanto o nível de tensão de L1 vai subindo. Então o que acontece? Ó? Eu tenho L3. Se esse nível de tensão de L3 está descendo e o nível de tensão de L1 está subindo, o que vai acontecer? Vou exercer uma força no sentido anti-horário aqui, ó, nesse caso, ó, vai puxar o meu eixo para cá, vai começar a rotacionar no anti-horário. Quando o meu L1 está descendo, o L2 já está subindo. Ou seja, aí quando o meu norte estiver aqui, o L2 já vai puxar ele para cá. Que depois o L3 já puxa para cá. Que depois o L1 já puxa para cá. Que depois o L2 já puxa. E aí vai começar a rotacionar o meu eixo. De acordo com a frequência dessas fases. Tá? Por isso que o inversor de frequência que faz o controle da velocidade de rotação de um motor trifásico. Quanto maior a frequência, maior a rotação. Por que quanto maior a frequência, maior a rotação? Quanto maior a força que eu for trocando entre as bobinas aqui, mais rápido aqui o meu eixo vai tentar acompanhar essa troca de forças entre as bobinas. Ok? E se eu mudar a minha sequência de energização dessas fases, obrigatoriamente eu também irei mudar aí a rotação do meu eixo. Beleza, beleza? Tranquilo, acho que eu consegui deixar claro aí, né? Tá? Pessoal, quer ver? Eu trouxe um exemplozinho aqui só para a gente entender. Então, ó, aqui eu tenho 3 fases aqui, ó, tá? Tensão alternada, é claro, 60 Hz. Então, estamos no Brasil. Então, o que acontece? Eu representei as bobinas com resistências, tá? Com resistores, porque a bobina tem resistência. Então, ó, eu imaginei um motor de 3 bobinas também, como o exemplo que nós vimos aí agora. Tá? Essas 3 bobinas eu liguei em triângulo, fechamento triângulo. Então sobraram 1, 2, 3 pontas e essas 3 pontas eu alimentei com as 3 fases. Tá? O que aconteceria aqui no caso então? Ó? Eu vou por partes aqui. Vou parar aqui. Então neste caso ó, eu tenho um nível de tensão nessa fase. Vou chamar de fase L1, L2 e L3. Então eu tenho um nível de tensão em L1, né? Enquanto L2 e L3 estão com nível baixo de tensão. Perfeito. Então essa tensão que está aqui em cima de L1 está distribuindo entre 2 bobinas. Beleza, legal. Vou continuar aqui. Então, ó, conforme o meu tempo passa, o que acontece? O próximo passo, ó. Agora eu tenho tensão em cima de L1 e L2 e L3 não. Então, ou seja, as fases estão se alternando, tá? Então, ó, enquanto aqui, ó, o que eu já vou deduzir que está acontecendo, ó? L1 aqui, eu tenho certeza que já está descendo o nível de tensão, porque no passo anterior, L1 tinha tensão e as outras 2 fases não. Agora no segundo passo, L2 passou a ter tensão. Então, se L2 passou a ter tensão, provavelmente aqui L1 vai começar a perder seu nível de tensão. E aí o próximo passo seria o quê? O L3 começar a subir o seu nível de tensão.
Enquanto a gente está nesse estado, ó, a gente tem uma maior tensão em cima desse resistor, desse primeiro resistor. Ou seja, aqui a força de campo seria maior nesse sentido. Agora o próximo passo, se a força de campo maior for aqui, se for no caso de um motor, se for nessa bobina aqui, ó, esse motor vai rotacionar anti-horário, porque o próximo passo seria aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e aí faria uma rotação no sentido anti-horário. Se o próximo nível de tensão, quando subir, energizar este resistor, ó, porque agora está energizando este, perfeito? Se o próximo nível de tensão der um maior nível de tensão para esse resistor, então dessa tensão aqui maior que está em cima do resistor vai passar para esse, que depois vai passar para esse, depois para esse, depois para esse, e vai ocasionar no sentido horário de rotação. Então, dessa forma que eu posicionei as fases, vamos ver o que vai acontecer, ó. Então tá aqui, ó, o maior nível de tensão está nesse resistor. Então vamos observar. Eu vou parar para facilitar, tá? Parei. Olha só para onde foi o próximo passo, ó. Foi para este resistor. Então, ó, neste caso, meu motor vai rotacionar sentido horário. Quer ver? O próximo passo vai ser esse resistor de baixo. Vamos continuar. Na hora que mudar, eu pauso. Mudou. Olha lá, mudou, ó. Mudou agora para esse resistor. Certo? Então, ó, vamos deixar rodando aqui para a gente observar. Deixa eu aumentar a velocidade da simulação. Ah, tá, ó. Olha lá, sentido horário, ó. Claramente a gente consegue observar. Deixa eu parar de selecionar aqui. Aí, peraí. Perfeito, olha lá. Deixa eu diminuir um pouco a simulação. Velocidade. Pessoal, no fundo aí você deve estar ouvindo aí uma certa gritalheira. A minha rua não é fácil, tá bom, gente? Então, peço desculpas aí. Então, olha lá. É assim que funcionará nosso motor, ó. Então, neste caso, se fosse o motor, ele estaria rotacionando no sentido horário. Para eu mudar essa sequência, basta eu fazer o quê? Basta eu inverter aqui, ó, um sentido de alimentação de uma fase com a outra, tá? Então, por exemplo, ó. Olha só o que eu fiz. Eu inverti as fases, tá? Então, eu estava rotacionando no sentido horário. Então, pela teoria que nós vimos agora, então esse motor, né, esse exemplo de motor que tem 3 bobinas, 6 pontas, e essas 6 pontas foram fechadas em triângulos que sobraram as 3 pontas de alimentação, tá? Então, a tendência agora, é claro, aí de acordo com a nossa análise, é rotacionar no sentido anti-horário. Olha só, olha lá, anti-horário agora, tá vendo a sequência nossa? Mudou, ó. Porque eu mudei a sequência das fases. Show de bola, né? Bom demais. Vamos fazer isso então com o motor? Com o motor, então, ó, nós percebemos aí, então que com o motor, se eu seguir aí, ó, no exemplo que nós demos aí, ó, L1, L2, L3, ele rotaciona no sentido horário. Se eu inverter L1 com L2, ou L2 com L1, né? Esse motor será rotacionado no sentido horário. Notem que o L3 eu deixei quietinho. Por quê? Porque eu só inverto uma fase. Inverto só uma com a outra. Eu não posso fazer esse processo duas vezes. Senão ele vai inverter a rotação duas vezes. Se ele inverter a rotação duas vezes, ele vai voltar para o estado inicial. Horário, inverti uma vez anti-horário, inverti outra vez, horário novamente. Então tomem cuidado com isso. É só uma fase, inverte só uma com a outra e acabou. Neste caso, eu coloquei L1 com L2. Eu poderia substituir L1 com L3? Sim! Poderia substituir L2 com L3? Sim! O importante é só fazer essa troca uma única vez. L1 com L2, pronto, acabou, já era. Não faça mais essa troca. Senão você vai inverter mais de uma vez a rotação do seu motor. Beleza, então? Então, olha só, pessoal, eu tenho esta seguinte situação. Tenho essa seguinte situação. Qual é a situação? Situação é, eu tenho aqui, ó, um disjuntor trifásico. Aqui é o diagrama de potência, né? Vocês percebem isso, diagrama de potência. O comando aqui eu não fiz nada. Então, no diagrama de potência é aquele convencional. A proteção aqui dos condutores, contato de potência de um contator para controlar o acionamento ou não do motor. Relé térmico, tem um relé térmico aqui para proteger o meu motor. E o meu motor, beleza. O que acontece? Se eu botar para rodar isso aqui, para funcionar esse sistema, né? Meu motor vai
funcionar de acordo com a sequência da fase L1, L2 e L3 chegando nele. Ó. Se você observar, L1 vai chegar em 1, L2 em V1, L3 e W1. Beleza. Para que eu faça um controle de rotação do motor, eu teria que ter duas opções de sequência de alimentação para esse motor. A opção 1, que seria a sequência L1, L2, L3, e uma segunda opção, que seria uma sequência diferente dessa. Ou seja, eu poderia trocar L1 com L2, eu poderia trocar L1 com L3, sei lá, fazer apenas uma troca. Esta segunda opção de alimentação faria com que o meu motor rotacionasse no sentido inverso, tá? Então, ó, já que eu estou seguindo a sequência L1, L2, L3, fazendo uso do contator K1, eu entro com o segundo contator que fará a realização da inversão dessas fases, certo? Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Então, ó, isso aqui é referente aqui à fase L1, perfeito? Vocês concordam comigo, certo? Ó? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui essa fase, aqui, ó, fase L1, ela está descendo aqui, ó. Eu vou pegar essa fase aqui, ó. Vou ligar aqui nesse terminal 1. Vou pegar aqui, ó, esta segunda fase, L2. Vou ligar no terminal 3. Vou pegar essa fase que sai daqui. E vou ligar aqui, ó, no terminal 5, certo? Pessoal, dessa forma, então, se você observar, ó, o L1 que chega no contato 1 de K1 é o mesmo L1 que chega no contato 1 de K2. O L2 que chega no 3 de K1 é o mesmo L2 que chega no 3 de K2. L3 que chega no 5 de K1 é o mesmo L3 que chega no 5 de K2. Então, eu não fiz nenhuma inversão aqui em cima. Se eu não fiz nenhuma inversão aqui em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo, que é onde vai alimentar o meu motor, tá? Então, ó, eu posso aproveitar esse relé térmico desse motor, eu posso aproveitar. Então, se eu realizar a inversão aqui embaixo dessas fases, na hora que K2 entrar, se eu realizar a inversão, essa alimentação que vai chegar aqui até o meu motor, ela estará invertida, por sua vez, fará com que a rotação do motor inverta. Certo? Então vamos fazer isso? Então, ó, aqui ó, no terminal 2, que sai a fase L1, eu quero que saia a fase L3. Pode ser? Eu vou trocar, vamos fazer o seguinte, vamos trocar L1 por L3, vamos fazer essa inversão? Então, ó, o L2 deixa ele quietinho lá, a gente mantém, tá? Então, ó, aqui na fase 2, ó, no contato 2 de K2, que sairia a fase L1, sai, né, na verdade, a fase L1, ao invés de eu ligar no mesmo contato 2 aqui, ó, para chegar a fase L1 em 1,1, eu quero que a fase L1 não chegue mais em 1,1, eu quero que chegue em W1. Para chegar em W1, eu tenho que ligar, ó, neste condutor. Então, é isso que irei fazer agora, tá? Então, vamos lá, então, ó. Então, a fase que sai aqui no contato 2, eu vou ligar aqui, ó, aonde irá alimentar o terminal W1, ao invés de eu alimentar o terminal U1, né? Certo? A fase L2 que sai aqui no terminal 4, eu não vou mudar. Então ela vai continuar alimentando esse condutor do meio que alimenta o V1, tá? Agora, aqui, ó, esse condutor que no caso, através de K1 recebe a fase L1, na verdade agora ele vai receber qual fase, ó? A fase L3. Então aqui eu fiz a inversão. Então notem que o contator K1, quando ele fechar, ele vai manter a sequência de L1, L2, L3. Na hora que ele fechar, L1, L2, L3 sai aqui, passa por aqui e alimenta o terminal U1, V1 e W1. Quando eu entrar com o contator K2, o que ele vai fazer? Ó, a fase L1 que desce aqui, ó, ela passa aqui, vem para cá e alimenta W1 agora. A fase L2 eu não inverti, então ela vai continuar alimentando o V1. E a fase L3, ela vai alimentar agora o terminal 1. Inverteu a fase L1 com L3. Beleza? Outra coisa que é importante acrescentar é que K1 e K2 nunca
podem ser ligados ao mesmo tempo. Porque se eles entrarem ao mesmo tempo, é curto na certa. Beleza? Show de bola? Então, ó, este é o diagrama de potência do comando de reversão. Falta o quê? O diagrama de comando. Eu preciso agora, através de comandos, controlar K1 ou K2. E aí, meus amigos, isso vai ficar com vocês, fica por conta de vocês. Fica essa proposta. Você sabe ligar contator. Você já aprendeu aqui na minha aula de contator. Você sabe desenvolver comando. Porque aqui você vai ter que desenvolver uma lógica. Quando eu apertar um botão tal, liga K1, que vai rotacionar no sentido horário. Quando eu apertar botão tal, liga K2, que vai rotacionar no sentido anti-horário. Quando eu apertar determinado botão, desliga o motor, desliga K1 e K2. Você vai escrever as suas orientações e montar o seu comando. Mas antes de você montar o seu comando, se você não assistiu, você vai assistir a aula aqui, ó. Como desenvolver um comando elétrico. Tá aqui. Certo? Beleza, então, ó, essa é a parte 1 aqui da reversão, tá? Reversão de um motor. Então, nós vimos aí o posicionamento das fases, vimos que se mudar esse posicionamento, o motor rotaciona por um sentido ou no sentido inverso, se eu inverter essas fases. E agora eu preciso de um comando para fazer o controle de K1 e K2, fazendo com que esse motor rotacione no sentido horário e anti-horário. Tá bom? Então, nesse primeiro vídeo fica isso. Na próxima aula, eu vou desenvolver junto com vocês aí o diagrama de comando desta situação. Beleza, então, pessoal? Pessoal, se tiver dúvida aqui, ó, em relação ao diagrama de potência, como funciona o sentido de rotação, deixa a sua dúvida aí. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal. Pô, bicho, se inscreve no canal, toda vez que eu publicar vídeo vai aparecer aí pra você no seu celular, no seu computador. Não deixa de se inscrever aí no canal, tá bom? Pessoal, então, ó, fiquem aguardando a próxima aula. A nossa parte 2 será o desenvolvimento do diagrama de comando para realizar essa reversão. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, fica essa proposta para vocês aí. Tentem realizar. Pessoal, uma coisa que eu vou deixar bem claro. Eu consigo ajudar vocês, mas eu não consigo estudar por vocês. Então não deixem de estudar. Vai lá e tenta, antes de você chegar e assistir o vídeo e ver o comandinho pronto, tenta fazer o seu. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Muito obrigado!